ter se deparado com o texto de Êxodo, capítulo 20, e a introdução dos 10 mandamentos. Eu escrevi na newsletter para aqueles que leem, que eu sei que muitos não leem, porque eu recebo um repórter quando eu faço a newsletter de quantas pessoas abriram, e geralmente menos da metade abre. O que é triste, porque a newsletter nos prepara para aquilo que vai estar acontecendo no final de semana, aquilo que Deus quer falar com a gente, nos orienta a respeito daquilo que devemos estar orando, talvez convidando um visitante. Então eu te encorajo a sempre ler a newsletter e com isso preparar o seu espírito. E a gente então, eu escrevia a newsletter e falava sobre a questão dos 10 mandamentos e principalmente das leis do Antigo Testamento. E a gente fala antigo não no sentido de ultrapassado, mas porque veio antes daquilo que nós temos hoje como Novo Testamento. E muitas pessoas têm surgido durante a história da igreja para dizer, olha, essas coisas são no velho. Eu tenho pessoas que eu amo de coração, são amigos, mas realmente têm um coração muito, vamos dizer, fechado, endurecido para as leis e regras que estão no Antigo Testamento. E é claro que eu entendo a posição em Cristo, todas as coisas se fizeram novas, a lei foi cumprida em Cristo, eu entendo essas pessoas, mas abolir totalmente e deixar assim de lado as leis do Antigo Testamento, dizendo elas não servem para nós também, eu, na minha opinião, acredito, e muita gente tem de concordar comigo, é realmente errado, porque o princípio eterno das leis estão para nós e estão para todas as pessoas que vão vir após nós. Agora, quando se fala em leis do Velho Testamento e regras, a gente precisa separar um pouquinho delas dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, irmãos, eles tomaram um peso muito forte na introdução da igreja, no ministério de Jesus, porque Jesus endossou eles. Jesus foi enfático ao falar dos 10 mandamentos, e a gente vai ver alguns textos hoje bem importantes em relação a isso. Eu quero falar hoje do maior mandamento. Eu escolhi propositalmente essa figura forte, porque a Bíblia diz que as primeiras tábuas escritas, no monte, quando Moisés teve o encontro de Deus, foram escritas pelo próprio Deus. Diz que o dedo de Deus escreveu algo sobrenatural. Claro que a gente sabe que Deus não tem uma forma humana, e isso é uma forma que o homem utilizava para descrever a deidade ou a humanidade de Deus, trazendo assim um entendimento para nós, mas Deus não tem forma humana, só em Cristo que Ele tomou essa forma, mas é usada essa ilustração de que o próprio dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos. Está aí a importância principal, talvez, desse texto, porque o próprio Deus deu a nós. É claro que esses originais, Moisés quebrou quando ele desceu do monte, a gente que lê a Bíblia sabe disso, ao ver o povo em idolatria e perdido, Moisés ficou tão irado que rasgou a Bíblia. Já pensou um negócio desse? O pastor chegar num lugar e ver as pessoas tão na carne e rasgar a Bíblia, e foi a atitude dele. E quando ele subiu no monte, Deus falou, engraçadinho, agora você vai escrever tudo de novo, porque você quebrou. E ele teve que colocar de volta, talhar na pedra, que não devia ser algo muito fácil. Então eu tenho um texto que está em Marcos, para quem quiser abrir, quem está nos acompanhando, Marcos capítulo 12, eu vou projetá-lo também, mas se você puder abrir na sua Bíblia, para marcar nível de referência, para você ver o tamanho e a importância dos 10 mandamentos no ministério de Jesus e, consequentemente, para a vida da igreja. Marcos 12, versos 28 a 31. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Propositalmente eu escolhi Marcos, porque Marcos usou o termo maior, e eu usei hoje como título da minha mensagem, o maior mandamento, mas a gente precisa entender que o maior nesse sentido não é do que é mais extenso, mais longo, maior nesse sentido de volume, mas de importância, o principal, o primeiro, o que é mais importante. Mateus usa essa
essa forma de explicar. Quando perguntaram para ele qual é o mais importante mandamento, e Jesus usa essa passagem para dizer, olha, a lei, os 10 mandamentos, pode ser resumido da seguinte forma: amarás a Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Claro que você não precisa de ser muito profundo na Bíblia para entender que, ao dizer isso, Jesus estava resumindo toda a lei, principalmente os 10 mandamentos, porque em Mateus, se você for comigo, Mateus 22, não preciso de você abrir, mas creio no que eu estou falando, Jesus fala assim, Mateus 22, verso 40, ele fala assim, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, em Marcos não dá esse detalhe, quem está acompanhando a gente nos estudos que a gente está fazendo de evangelização, está usando o livro de Marcos e tem um propósito de Marcos ser rápido, objetivo e não tão com detalhes as coisas que Jesus falou, mas Mateus nos traz esse detalhe dizendo assim, olha, esse resumo que eu estou dando da lei, não só resume toda a lei, os 10 mandamentos, mas é nesse resumo que está baseado toda a lei de Deus e todos os profetas. Ele se referia à Bíblia de então, ele se referia ao Pentateuco, ele se referia aos livros dos profetas que já existiam, Isaías, Jeremias, Daniel, e Jesus estava falando, toda a lei de Deus pode ser resumida nesses 2 versículos, ou nessas 2 formas de interpretação. E, mais uma coisa importante, você não precisa ser tão profundo, você percebe que Jesus resume toda a lei em uma palavra. Qual é essa palavra? Amor. Ele diz, toda a lei pode ser resumida da seguinte forma, amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. O amor é o fundamento da fé. Eu estava pensando ainda há pouco no culto das 9h30, que tremendo culto que foi, palavra abençoadíssima do pastor Steve, que hoje é um dos professores do nosso seminário aqui do Global University, muito profundo, e me deu muitas ideias para que eu possa estar adicionando essa mensagem. E no momento que a gente estava falando aqui, ouvindo a mensagem, eu pensava nesse prédio, porque eu vim para o Ministério Tempo Integral quando esse prédio estava em construção. E é interessante porque eu pude acompanhar a evolução dessa construção, saber onde está hoje coisas importantes quando a gente precisa fazer qualquer projeto na igreja, como furar uma parede, adicionar uma televisão, e poder me lembrar quando essas paredes estavam descascadas ainda, sem esse revestimento bonito, o piso que você vê hoje, mas saber que eu conheço a fundação, conheço a estrutura, o que está lá dentro, me ajuda hoje a operar aqui dentro. E a mesma coisa quando a gente fala dessa construção espiritual que é as coisas de Deus. Se a gente pudesse descascar tudo, pensa comigo, tirar tudo, o que você vai encontrar lá dentro, do mais profundo, é o amor. O amor é a fundação, é a base de tudo que muitas vezes a gente tende a olhar e falar assim, nossa, quantas regras, quantas restrições, quantos nãos. Na verdade, os nãos ali colocados é uma palavra de Deus dizendo, eu amo vocês. Quantos pais nós temos presente aqui? Pais. Essa semana, se um de vocês, mantenha a mão levantada, se um de vocês não disse não ao seu filho, fique em pé. Todos vocês falaram não pelo menos uma vez essa semana para os seus filhos, né? Pelo menos uma vez você disse não. Eu devo ter falado 1 milhão de vezes. Acho que hoje eu falei 1 milhão de vezes. E esse não nosso não é por restringir, não é por limitar, não é por tirar o barato deles, é por amor. Não pule aí, não coma isso, não põe isso na boca. Não é nenhuma intenção de dizer, eu não me importo com você. Eu quero que você seja infeliz, mas é uma forma de amor. Então a gente sabe o que é isso. Então, muda a perspectiva quando você entende o propósito pela qual as leis foram colocadas. O pastor Steve dizia no culto primeiro, nós não fomos criados para pecar. Já parou para pensar nisso? Você não foi criado para pecar, embora a gente peca. Porque o pecado nos destrói. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva cada vez para o buraco. E você não foi feito para isso. E uma forma de Deus dizer que você não se autodestrua, que você não coloca a sua vida em perigo todo o tempo, eu coloquei algumas leis, como disse o apóstolo Paulo, eu não sabia que era pecador até que a lei veio e me mostrou que eu estava em perigo. A lei, portanto, foi colocada como um ato de amor de Deus.
É claro que muita gente vai olhar e falar assim, eu não concordo com isso, é difícil entender quantas coisas, quantas restrições. Alguém postou essa semana na página social dela um vídeo de um pastor pregando muito fervoroso a respeito de algumas condutas de nós seres humanos, e especificamente ele falava sobre o ato de pessoas se juntarem do mesmo sexo, homossexualismo. E ele falava, olha o que o Velho Testamento diz a respeito disso, essas pessoas têm que ser apedrejadas. Eles falam que nós crentes temos que morrer, mas claramente a Bíblia diz que quem tem que ser apedrejado é quem comete tal ato. Eu li, eu vi, eu falei, misericórdia, se eu pregar assim, acho que eu vou ser apedrejado, porque muita gente acha que tem que ser light. Mas sabe uma coisa, eu falei assim, a gente nunca pode descontextualizar a Bíblia. E o contexto ali, é claro que fala duramente contra esse pecado, mas também fala contra o adúltero. Fala que se for pego em adultério tem que ser apedrejado. E talvez muitos que estão nos púlpitos fizeram e cometeram adultério. Quando sabem o que eu estou falando. E a gente tem que ter, irmãos, a mesma medida. Se a gente for clamar pela justiça e atos de lei, como ela diz, cuidado. Diz lá que aquele que pratica incesto, aquele que é idólatra, tem que ser apedrejado. Então eu entendi o ponto desse pastor, mas não tire um texto fora de contexto para fazer um pretexto. Amém pelo sangue de Jesus. Quantos sabem o que eu estou falando? Que os nossos pecados estão nele, e hoje não há mais necessidade para que o povo naquele tempo fazia essas coisas para entender como um pecado danificava o relacionamento com Deus e nos atingia. E as pessoas entendiam, quem pecar morre, literalmente, para que as pessoas pudessem entender. Mas Deus estava mostrando, eu quero que vocês entendam, não isso que o pecado mata, mas que o pecado te afasta de mim, o pecado te distancia de mim. Amar a Deus, irmãos, é colocado para nós como um mandamento. Eu pensava nisso muito durante essa semana, Deus dizendo, amarás, você vê que está no imperativo, é uma ordem direta de Deus. Vocês devem amar a Deus. Porque isso não é um ato natural nosso. Nenhum ser humano tem um ato natural de amar a Deus, e principalmente no contexto que a gente vai ver hoje, o que realmente significa amar a Deus. A gente usa a palavra amar muito fácil hoje. Eu amo isso, eu amo pamonha, eu amo feijoada, eu amo doce. E a gente usa essa expressão amar, mas na Bíblia amor é muito mais profundo do que simplesmente um sentimento. É muito mais do que palavras. O pastor Márcio pregava na sexta-feira falando de atitudes. E Deus não está interessado nas nossas lágrimas, que embora é um sentimento importante do ser humano, é uma válvula de escape que Deus colocou para a gente, muitas vezes, aliviar a nossa alma, mas se só chorarmos e não fizermos nada, continuamos na mesma. E amor é a mesma coisa, é um sentimento gostoso, que quem sente tem prazer em amar, mas se ficar só em sentimentos, logo, logo você está recebendo um pé na bunda, não é verdade? Porque há muito mais do que simplesmente palavras. Não pode falar bunda. A pessoa olhou para o pastor. Desculpa. No, whatever. Amar a Deus, irmãos, é algo tão importante na nossa vida, porque a ausência de amor em nós, por Deus, pode gerar em nós uma maldição. Olha o que esse texto diz, 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Que palavra forte. E alguém fala assim, mas como assim Deus vai amaldiçoar quem não ama Ele? Que Deus é esse? Você precisa entender a ideia que Deus está falando aqui. Quando você não ama Deus, quando você não entrega verdadeiramente o amor que você deve entregar a Deus, você automaticamente já está amaldiçoado. Não é Deus que te amaldiçoa, é você que se coloca numa situação de maldição. Porque Deus tem que ser amado. Deus tem que ser honrado, Deus tem que ser venerado. A falta de amor por Deus tem levado milhares de pessoas a viver uma vida de maldição. E às vezes são pessoas que conheceram a Deus e outrora amaram a Deus, mas passaram a usar a Deus como um mero instrumento, um mero amuleto, como eu preguei há poucos dias. Eu citava, e eu tenho essa passagem projetada, 1 Samuel 4, da história do povo de Deus que começou a usar Deus como um grande amuleto, como um resolvedor de problemas. Amém, pastor Márcio, pela sensibilidade de abrir esse altar, e eu pude ver como Deus estava movendo. Eu estava aqui sentindo no meu espírito que havia uma necessidade de nós estarmos nesse altar naquele momento.
Domingo passado foi a mesma coisa, e todo mundo que dirige o culto tem essa liberdade de sentir no Espírito. Eu senti semana passada, abri o altar, o pastor depois chegou em mim e falou: olha, obrigado pela sua sensibilidade, eu faço o mesmo, pastor Márcio. Havia uma necessidade de sermos ministrados pelo Espírito, de sabermos que Deus se importa com a gente, que Deus quer cuidar de nós. E é bonito ver a igreja atendendo a isso. Mas preste atenção, e eu não estou repreendendo ninguém. Se o nosso interesse por Deus ficar somente naquilo que Ele pode fazer por nós, a gente está correndo um sério perigo. Se a sua entrega por Deus é só para um Deus que pode fazer a minha vida melhor, você está correndo um sério perigo. Você está gerando sobre a sua vida maldição. Essa geração que eu estou citando de Samuel 4, começou a fazer isso. 1 Samuel 4, versos 4 a 8. Diz assim: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Preste atenção. Ouvindo os filisteus, onde é que eu perdi aqui agora? Disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então eles souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Porque a ideia dele era essa pluralidade de deuses, não é que eram vários deuses, mas é assim que eles entendiam. Eles diziam: são os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Esse texto é muito profundo, a gente podia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Primeiro, que essa prática de trazer Deus quando um problema surge, ela não é de hoje. Ela não é nada nova. Porque para quem nós vamos recorrer, como nós cantamos ainda há pouco? Eu vou olhar para onde, se o meu socorro vem dos montes. Ou seja, vem de cima, vem do Senhor para nós. É claro e é óbvio, quando você tem uma coisa que você não pode resolver, só Deus pode resolver. Amém? E a gente tem que correr a Deus. Mas a gente tem que entender que não podemos simplesmente querer as mãos de Deus. Este povo, o problema deles, e por isso que eles trouxeram uma grande maldição sobre eles, é começar a usar Deus como esse amuleto, como esse resolvedor de problemas. Claramente, quando o povo estava em perigo, aí era um ataque dos inimigos, dos filisteus principalmente, a primeira coisa que ele falou: tragam a arca, tragam Deus, vamos clamar por Deus, e Deus há de nos dar vitória. E essa prática, de certa forma, ela é tão pagã, porque ela não é uma coisa que Deus gostaria que fosse, mas ela é pagã, ou seja, ela é fruto de pessoas que não entendem quem Deus é, que os filisteus entenderam na hora, quando eles ficaram sabendo o que estava acontecendo. Quem está lá agora é Deus. É interessante para alguém olhar para você e falar assim: está com Deus ou está sem Deus? Será que Deus está com ela ou está sem ela agora? Será que Deus está com ele ou sem ele agora? E num determinado momento ele falou: agora não dá, porque Deus está com ele. Sendo que deveria ser Deus está conosco todos os dias, amém? Foi isso que ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. Então Deus naqueles dias começou a fazer parte de momentos ou de frações de perigo na vida das pessoas e do povo. E era uma prática pagã, eles faziam isso. Eles traziam diante dos exércitos deles a representação de Deus, e naquele contexto era uma arca, no caso de Israel. E era uma prática terrível, que foi rejeitando Deus deles, e Deus foi falando assim: esse povo só me busca quando estou em perigo. Verdadeiramente esse povo não me ama. Imagina uma pessoa que você diz que ama, que você só procura ela quando você precisa dela. Como que essa pessoa se sentiria a seu respeito? Como é que você acha que essa pessoa, talvez você é essa pessoa, que alguém que diz que te ama só vem em você quando precisa.
Eu não estou questionando amor de filhos, mas pais vão saber o que eu estou falando. Filhos é mestre nisso, né? Quando eles querem alguma coisa, eles mudam até o tom de voz. Né? Papaizinho, coração lindo. Lá em casa tem um tal de maravilhoso. Ai, pai, você está tão maravilhoso. Aí eu fui lá, vem. Terece. Papai lindo. E aí vem o pedido. Como a gente sabe que é criança imatura, a gente acha até bonitinho isso. Mas a verdade, quando isso vai tomando anos e anos, você começa a entender que você está sendo usado e não amado. Isso é triste. A gente quer ser amado. Todos nós temos Nós temos a necessidade, Deus não, mas Deus nos criou para que a gente o amasse. E esse povo passou a ter essa prática. E a maldição, eles perderam a presença de Deus. Eles começaram a sofrer por um período longo aqui agora começa, e onde surgem os juízes de Israel. 40 anos de paz, 20 anos de perseguição, depois mais tanto, até que Deus levantava pessoas, porque Deus tinha um plano com aquela nação. A sorte desse povo é que Deus tinha uma promessa feita a Abraão. E precisava de mantê-la firme, primeiro porque ele é fiel, e segundo porque através deles estariam vindo o tão esperado Senhor. Então, esse povo começou a trazer essa prática, e Deus falou assim, eu vou rejeitar vocês, vocês agora estarão em maldição, porque sem a presença de Deus, a gente já traiu maldição para nós. Eu estava vendo um pastor falar algo muito interessante, e eu vou citar naquilo que ele diz. Ele diz a respeito dos que seguem o inimigo. O diabo não tem seguidores, pelo que ele é, pois ele nada é. As pessoas pactuam com ele e o servem em troca de algo. Querem fama, fortuna e outras coisas. E pagam com as suas próprias almas por isso. Contudo, elas não veem na pessoa do diabo nenhum atrativo. Apenas estão interessados em suas propostas. Quando a gente começa a fazer uso de Deus, a gente está sendo igualzinho a essas pessoas. Porque a gente não está vendo nada de atrativo em Deus. Nada que a gente possa desejar verdadeiramente. Está interessado nos benefícios que Ele pode nos dar. Está aqui um sinal de alerta para todos nós. Jesus enfatizou, amarás o Senhor teu Deus. É nos dado esse mandamento. Não está dizendo para nós devemos buscar a Deus para que Ele nos abençoe. Nós devemos estar com Deus porque Ele vai mudar a nossa vida. Porque esse tem sido um evangelho pregado em muitos lugares. Vem para cá porque Deus vai mudar a sua vida. Não, é nos encorajado, é nos exortado, é nos trazido essa ordem de que nós devemos amar a Deus. Amar a Deus. Nós não queremos ser como os seguidores do inimigo. Pergunta que eu faço é bem óbvia. Como que a gente vai amar a Deus? Como expressar amor por Deus? Eu dizia ainda há pouco que amor não é sentimento, não é, embora envolve sentimento, mas principalmente na contextualização bíblica, não é só sentimentos. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Então, da parte de Deus fica claro que amor não é simplesmente sentimento, não é simplesmente palavras. Amor é ação, amor é expressar o que você sente. Se você começar a dizer simplesmente para uma pessoa amada, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e não fazer nada que demonstre esse amor, essa pessoa naturalmente vai questionar o seu amor. Porque você apenas diz. Há uma história do marido que disse para a mulher que amava quando casou, e depois de 20 anos ela falou assim, você nunca mais me disse que me ama. Ele falou, eu disse sim, só no dia do casamento. Ele falou, então, não mudei de ideia, estão amando até hoje. Importante dizer, mas principalmente viver isso. Importante você expressar isso todos os dias. A gente ouviu isso, pastor Fernando, e é muito bonito sempre ouvir isso e lembrar disso. Em lugar nenhum da Bíblia, em lugar nenhum você vai encontrar Jesus dizendo para alguém, eu te amo. Você já achou esse texto? Jesus dizendo, eu te amo. Mas Jesus o tempo todo demonstrava que amava. Interessante isso. Eu tenho muito cuidado com pessoas que dizem, eu te amo demais. Quantos sabem o que eu estou falando? Né? Te amo, não, você é tão bonito, você é tão especial, você é tão bacana, eu te amo demais, pastor. E você fica assim,
Fico até com medo. Porque se não vier seguido de ações que comprovam esse amor, é balela, é palavras. E nós estamos falando daquilo que Jesus disse ser o mais importante de todos os mandamentos, o principal, que é amar a Deus. E eu quero aqui não para te constranger, mas que você sonde seu coração. Quantos amam a Deus verdadeiramente? Levante a sua mão. A minha oração é que não fique apenas em palavras, em sentimentos, mas em ação. Olha como a Bíblia define o que é amar a Deus. Primeira passagem que eu tenho para vocês, João 14, 15. Se me amares, Jesus estava falando, guardareis os meus mandamentos. Você me ama, dizendo a ele e aos discípulos. Você ama a mim, e amando a mim, você ama a Deus, porque eu fui enviado por Deus. É isso que Jesus disse. Se você me ama, você vai obedecer aos meus mandamentos. No mesmo capítulo, verso 21 e 22, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, a ideia de obediência, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Amor, portanto, a Deus é ação também. Amor de Deus por nós é ação, e amor de nós para Deus é ação. Começa com obediência à palavra de Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Hebreus 1, 9. O texto pastor Steve River pregou hoje. Hebreus 1, 9. Olha o que ele diz, porque a gente fala assim, obedecer os mandamentos, pastor, o que significa isso? Mandamentos de Deus é tão vasto, é tão grande essa ideia, do que significa isso? Eu acho que esse texto de Hebreus 1, 9 resume muito bem para nós o que é isso. Olha o que diz, ame a justiça e odeie a iniquidade. Diga comigo, ame a justiça e odeie a iniquidade. Ame o que é certo aos olhos de Deus e odeie o que é errado aos olhos de Deus. Isso é guardar os mandamentos. Isso é obedecer a palavra. Eu, no meu 7º ano de pai, esse já é o meu 4º sofá que eu compro. Bem-vindo a você que sabe o que eu estou falando. Ontem eu fui comprar o meu 4º sofá em 7 anos de pai. Já não tinha jeito mais. O outro estava num estado deplorável. Eu podia trazer ele e usar como ilustração para falar assim. Assim como essa sepultura, estava tão feio, irmão, parecia... Obrigado, irmão Aldo, que foi lá em casa buscar e não me deixa mentir para ver o estado que estava. Então ontem eu fui comprar, pesado, compramos um bem pesado, e quando chegou a morrer, eu estou descadeirado, como diz o goiano, por ele lá em casa. Mas eu fui nesse lugar longe, ali em Half Moon Bay, não ganho nada de fazer propaganda lá, me disseram que era mais barato, eu fui lá, que eu preciso de algo barato, porque no primeiro não tem dinheiro, depois eu sei que vai durar só um ano, então eu não vou comprar nada caro. Mas um sofá bom, e a gente chegou lá, olhou, e eu vi aquele sofá, e gostei dele, o cara muito atencioso, já me ajudou a colocar na van, colocamos na van, fechei, e nós decidimos voltar na loja e comprar outras coisas pequenas, bobas, que estava lá, a gente mesmo, já estamos aqui mesmo, vamos comprar. E começamos a comprar, gastar, e quando eu fui pagar, eu vi que aquele cara sumiu, que me pôs o sofá no carro. E eu falei assim, ué, cadê o cara? Eu quero pagar, eu sabia o preço, mas eu não via ele. Quando eu cheguei no caixa, diante de Deus, você ouviu já a voz de Deus antes? Sim. Mas você também já ouviu a voz do inimigo? Ele falou assim, e aí, velho? É assim que ele fala. Vai pagar o sofá não, né? Vamos dar o banho? Quanto sabe o que eu estou falando? Rapaz, que negoção, já está no carro mesmo aí. Eu falei assim, gente, olha aqui, estou sendo tentado. Aí eu vi que tinha um outro carinha que viu que eu peguei o sofá, mas ele está me vendo na fila, ele vai pensar que eu estou pagando mesmo, né? Aí quando eu cheguei, deu o cartão, a mulher cobrou as coisas, eu falei assim, olha, tem um sofá também. O sofá? Já está no carro. Quanto for o sofá? Tanto, pode cobrar. Aí cobrou. Aí eu comentei com a Cris isso, ela falou assim, nossa, interessante, né? Eu senti a mesma coisa, falei assim, então o bichinho falou glória a Deus, né? Cúmplice. É bom, né? Amar junto e cúmplice no pecado. Ainda bem que você foi firme, que eu estava balançando aqui.
Aí eu falei, tá bom, mas... Não, eu falei, não quero que é dos outros, quero que é meu. Quando eu chego no carro, irmão, que eu vou entrar, o cara chegou, opa, bom, um outro cara, pagou o sofá? Rapaz, eu olhei para ele e falei assim, olha que teste que eu estava aqui. Aí eu falei, paguei, está aqui o recibo. Ele olhou, obrigado. Mas sabe da verdade, muitos não passariam nesse teste. E eu não falo isso porque eu sou especial, mas porque eu amo os mandamentos de Deus. Essa semana eu li, não o quê? Matarás, não furtarás. Isso é furto. Pegar o que não é seu é furto. Mesmo que já tenha tudo pronto, esquematizado, é bênção de Deus. Bênção. Cuidado. Então o que é amar os mandamentos de Deus? De acordo com esse texto, quantos estão com ele aberto aí? Hebreus 1:9. Amar a justiça e odiar a iniquidade. Às vezes a verdade é usar isso aqui como justiça de Deus, quem está me acompanhando lá. Eu amo o que é a verdade de Deus. Eu amo o que Deus tem dito que é certo. Eu amo as coisas certas. Mas não para só aqui. Guardar os mandamentos de Deus também é odiar a iniquidade. Eu estava ouvindo isso do pastor Steve hoje, pensando se fosse a verdade, é que muitas vezes a gente está amando o que é certo, mas não está odiando. E ele usou a palavra que é bem parecida em português, detestando o que é iníquo. A gente está meio assim que, pelar e perquia de vez em quando, mas isso não é tão ruim assim. Isso não é tão, afinal de contas Jesus morreu pelos meus pecados mesmos. A gente precisa dizer o seguinte, se eu amo a Deus, eu vou odiar o que Deus odeia. É odiar mesmo. A gente sempre usa essa explicação para todo mundo que nos assiste, quem está aqui. Deus não odeia o pecador. Deus odeia o pecado. E nós precisamos de odiar o pecado como Deus odeia. Porque isso é uma expressão de amor a Deus, conforme esse texto. Ame a justiça e tal. E continua dizendo assim, e quando você faz isso, né? Por isso Deus escolheu por isso Deus, o teu Deus, escolheu dentre os teus companheiros e ungiu com óleo de alegria. É claro que esse texto está se referindo a Jesus, o Cristo. Mas nós somos discípulos de Cristo. A palavra cristão significa aqueles que se parecem com Cristo. Aqueles que são como Cristo. Ou pequenos cristos. E se ele foi ungido por Deus com um óleo de alegria, num gozo interior perpétuo, porque ele fazia o que era justo e odiava o que era iníquo, nós temos que fazer a mesma coisa, como uma expressão de amor a Deus. Mais um texto para enfatizar isso, portanto, amar a Deus é amar o que Deus ama. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê? Não são o quê? Pesosos. Se você acha penoso servir e amar a Deus através da obediência à sua palavra, você ainda não conheceu a Deus. Eu quero citar o que John Stott disse essa semana, está na página 61, se você quiser ver no livro. Ele diz o seguinte: os 10 mandamentos só podem ser obedecidos através do poder do Espírito Santo, que habita em nós. Como Paulo colocou, Deus enviou o seu Filho a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:4, ele diz, sem a obra interior do Espírito, a obediência radical do coração exigida por Jesus no Sermão do Monte, será impossível. Se não é uma ação do Espírito Santo, esse sofá já era. Se não é a ação do Espírito Santo na sua vida, você vai mesmo pagar o mal com o mal, não cumprir os mandamentos de Deus. Mas quando você deixa o Espírito Santo te guiar, como diz Romanos, aqueles que são guiados pelo Espírito, Romanos 8:14, são aqueles que andam pelo Espírito, são guiados pelo Espírito. São verdadeiramente filhos de Deus. Então, amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Rapidinho, eu estou concluindo. Mas não só obedecer os seus mandamentos. Olha o que esse texto diz. Esse é o encontro de Jesus com João, após Pedro ter negado Jesus 3 vezes.
João 21 diz, Jesus chega para ele e fala assim, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jona, ama-me a mim mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O texto podia ter parado aí, se Jesus achasse que essa expressão de Pedro fosse o suficiente. Jesus disse assim, ama, você me ama? Então apacenta os meus cordeiros. Para Jesus ali naquele momento falou assim, Pedro, amor para mim é ação, não apenas palavra. E o que eu quero que você entenda neste momento, Pedro, que amar a mim, e ele já tinha dito para Pedro antes, que era guardar os mandamentos, mas eu quero que também, Pedro, você trabalhe na minha obra. Você continue a missão que eu comecei. Eu paro aqui para pensar, e você precisa fazer esse exame dentro de você. Você que levantou a mão e disse que ama a Deus. Como Deus pode medir esse seu amor por Ele? Como é que está o seu nível de obediência à palavra de Deus? As coisas que são justas, você ama, você as obedece, as que você percebe ser iníquas, erradas, você odeia. E o seu nível de comprometimento com a missão de Cristo, que é a sua igreja. Eu dizia para minha esposa, eu falei para ela, amor, eu estou lutando, pedindo, eu quero ver se eu consigo achar um tempo para me ensinar as crianças dessa igreja. Eu acho que precisamos de participação masculina ali. Mas eu acho que isso não pode ser só para mim, que Deus está falando isso só comigo. Eu acho que há vários homens nessa igreja, desculpe te falar, você não está fazendo nada. Aproveita a mulher, fala amém. Dá um beliscão na costela desse excomungado. Aí, está falando contigo, acorda. E você diz que ama a Deus. Você quer ensinar os seus filhos a amarem a Deus. Você precisa ensinar os seus filhos a amar a Deus. Mas não só de palavras, mas de ação. Que os seus filhos possam olhar em você e falar assim, meu pai ama a Deus, meu pai é comprometido com a palavra de Deus, meu pai é comprometido com a obra de Deus. Eu tive 7 anos como esses pastores, são pastores não tempo integral. Sinceramente, porque eu vivi isso, eu sei o quanto é difícil. E eu sei que o pastor Milson, o pastor Soares, Simone, a Cris, esposa do Milson, Mary, pastor Márcio, faz isso porque amam a Deus. Irmão, porque se não amar, você dá trabalho demais. A gente estava fora há muito tempo. Sério. Tem gente que fala assim, pastor, mexer com gente é a pior coisa do mundo. Tem hora que eu falo amém, dá vontade de falar. Porque dá trabalho. Suga a gente. Mas você não faz simplesmente porque você também ama Ele, se eu vou mostrar agora, mas porque você primeiro ama a Deus. Quando você ama a Deus, irmãos, fica fácil trabalhar para Deus. Fica fácil ficar em pé o culto inteiro, ali servindo na porta. Esses irmãos que trabalham para Deus, eu vejo isso como um ato de amor a Deus. Deus tem o dom, Deus tem o chamado, mas principalmente porque eles amam a Deus. Eles entendem que é uma forma de expressar amor a Deus. E eu já estava adiantando, amar a Deus também é, como diz João 4, 1 João 4, 19 a 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém diz, eu amo a Deus, e a palavra é forte, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento. Olha o mandamento, mais uma vez. Que o quê? Que quem ama a Deus, diga essa última parte comigo, bem forte. Ame também o seu irmão. E tem gente que não é fácil de amar. Mas nós temos que amar. É verdade, irmão, tem gente que não é fácil de amar. É interessante que não diz assim, ame aqueles que você se identifica, ame aqueles que você gosta, ame aqueles que você tem prazer, porque hoje amor se tornou isso. Amor é me sentir bem com alguém. Hello? E se você se sente bem com essa pessoa, você consegue amá-la. Mas, pelo contrário, amar é muitas vezes não se sentir bem com alguém que você, por algumas razões, não se sente bem. Mas você tem que amar. E amar no sentido como Deus amou, ação, expressões de ação. Tiago, eu não tenho tempo, diz que se um irmão vier até você, precisando de algo, ele está falando de obras, claro, está falando da nossa fé representada através de obras.
E se esse irmão vier até você, e você pode, o texto é claro, não disse se você quer, nem disse porque foi em você, você que tem que resolver o problema, mas se você, o que? Diga comigo, pode resolver o problema do irmão. Mas disse para ele, vai, te em paz, eu vou orar por você, você está pecando. E você não está demonstrando o seu amor por Deus e pelo irmão. Às vezes, irmãos, o negócio vem para você, cai na sua mão, para você, como disse, né, a palavra de Deus, você terceiriza. Terceiriza. Porque hoje tudo é terceirizado. O negócio vem para a gente, pá, chegou um negócio aí, tá, terceirizou, vai lá, pastor. Mas de vez em quando, não, o negócio é para ti, o pepino. O pessoal os diáconos são tudo de prova ali comigo. Problemas que chegou em você, de quem que é o problema? Seu. Não vem para mim, resolve. Eu estou no culto. Depois a gente conversa. Mas muitas vezes a gente terceiriza. André fez isso. Tinha um menino lá com pão e peixe. Puxa, agora o que eu faço? Jesus sabe o que fazer. Pum, vem cá. Terceirizou o problema. E Jesus multiplicou pães e peixe. E depois deu uma lição nele. Vocês não têm fé. Mas de vez em quando, irmão, o negócio vem para você. É o teste do seu sofá. Será que você ama a Deus mesmo? Você ama o seu irmão de verdade? Expresse agora para ele. Deus está te dando uma oportunidade. Eu me lembro desse ato bonito que eu vi, e ele vai estar conosco ano que vem. Semana que vem você não pode perder o culto, a gente está investindo nisso. Pastor Joaquim Andrade vai estar com a gente, sexta, sábado, domingo, pastor Márcio já falou. Depois nós vamos ter Luciano Subirá em janeiro, depois nós vamos trazer esse cara que é homem demais, pastor Bispo Ronaldo. E eu me lembro dessa prática que eles tinham, e eu quero ver se ele está fazendo ainda, se ele assistir. Você chegava nele e falava assim, que relógio bonito. Ele, toma, cara, é seu. Lembra disso? Ele fazia? Ele te dava, cara. Ele ficava até sem jeito. Falei, como assim? Não, você gostou, cara, toma aí. No dia de pedir que eu não vou dar, não. Você vai para o Bispo Ronaldo. Mas a ideia dele era o seguinte, cara, o que é meu é seu. Eu te amo, somos um. E ele falou, cara, eu estou ganhando coisa pra caramba com isso. Eu falei, eu vou fazer os testes primeiro, né? Vai que pega, eu começo a fazer. Carro bacana, Ignaldo, essa BMW. Joga aí na mão, né? Então, a ideia de você sentir primeiro se a pessoa te ama, né? Depois você vai... Esse é o nosso coração. Mas Deus está nos chamando e nos desafiando a amar primeiro. Olha o que o texto diz. Porque Ele o quê? Ele o quê? Nos amou primeiro. Eu vou amar o irmão primeiro, eu não vou esperar ele me amar. Eu vou expressar amor por ele primeiro. Não existe essa coisa de dizer que ama a Deus, mas ao mesmo tempo não ama o irmão. Não existe esse negócio de dizer que ama a Deus e ao mesmo tempo é desobediente à palavra de Deus. Não aceita a verdade, ama a iniquidade. Não existe esse negócio de dizer que ama a Deus e não trabalha para Deus. Então nós definimos aqui de forma bem simples e rápida o que significa o que Jesus disse, o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, portanto, é amar aquilo que Deus ama, que é a sua palavra. É obedecê-la. É entender que ela é para você o seu estilo de vida, o seu manual de existência aqui na Terra. Em inglês, né, Bible diz Basic Instruction Before Leave the Earth. Já ouviram isso antes? Bacana. Instruções básicas antes de você deixar a Terra. É o manual de entrada no céu. Você precisa pegar esse livro. Se não começou ainda a ler, pega esse livro que a gente está lendo, é tão simples, de John Stott. Pastor, acabou, você vira agora, vai, corre atrás, pega, tira cópia. Você ama a palavra, demonstra que você ama a palavra. Começa a página 69 a partir de hoje. Leia a Bíblia, por amor a Deus, por amor à tua palavra, à tua alma, por amor aos teus filhos. Comece a se envolver com aquilo que Deus disse é sério para a tua vida. A gente estava vendo no nosso estudo essa semana desse cara falando sobre a lei de Deus, que é mais ou menos como as placas que ele viu na Austrália. Ele foi tomar banho, ele chegou lá, né? Um amigo dele, viu a praia linda, toda especial só para ele. Ele começou a tirar a roupa, o amigo dele falou assim, onde é que você vai? Vou tomar um banho no mar desse. Ele falou, você não está vendo a placa, maluco? Olha lá. Está dizendo para você, cuidado, tubarões. Esse negócio de tubarão não existe, não. Ele falou, tudo bem, 200 pessoas morreram aqui esse ano. Ou você vai considerar que essa placa está aí com a razão para te dizer que existe um real perigo
E quem colocou está dizendo, eu não quero que você morra, eu te amo. E ou você vai ignorá-la e vai entrar e correr o risco. A ideia é a mesma. As leis aqui estabelecidas, Deus está dizendo, cuidado, há um perigo iminente que pode te pegar a qualquer momento. Ou você vai ignorar isso, vai achar que Deus colocou essa placa para tirar o seu barato, de curtir o seu mar, esse mundo maravilhoso de meu Deus. Ou você vai considerar isso como um sinal de Deus dizendo, verdadeiramente, Ele colocou essa placa para me dizer, cuidado, eu te amo. A escolha é sua, a placa está aí. Ou você resolve ler ela, ou resolve buscar entendê-la, ou você vai ficar vivendo, correndo perigo em perigo. Vamos concluir essa noite, essa tarde, esse dia. Discípulo. Como podemos colocar em prática o que nós aprendemos hoje? Primeira coisa, eu quero falar para aqueles que nos assistem, aquele que talvez está aqui pela primeira vez. Antes de você expressar amor por Deus, você primeiro precisa de entender que Deus te ama. Talvez você está aqui hoje visitando e você ouviu essa mensagem, está aí entendendo algumas coisas interessantes que foram faladas, mas eu quero que você, primeira coisa, você precisa entender que Deus te ama. A Bíblia diz que Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho em resgate da sua alma. A Bíblia diz que nós tínhamos que morrer por causa dos nossos pecados, como eu citei o caso desse Velho Testamento que dizia que quem pecava tinha que ser apedrejado. E todos nós somos pecadores. Quem pecasse em um pecado estava condenado por todos os outros que a Bíblia dizia. Então é muito sério isso, mas a Bíblia diz que Jesus pagou pelo seu pecado. E hoje nós estamos livres não porque somos perfeitos, mas porque Ele se fez maldição por nós. Então Ele nos amou e você precisa conhecer esse amor de Deus. Você precisa aceitar essa verdade que Deus se importa com você. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando, as dificuldades que eu estou enfrentando. Take it easy, devagar. Primeira coisa, entenda, Deus quer resolver o maior problema da sua vida, é a sua falta de comunhão com Ele. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar por você que assiste, você que está aqui, e talvez nunca parou para pensar nisso, que existe um Deus que te ama, e que essa história que você já ouviu falar de um homem morrendo na cruz, foi por amor a você. Deus quer expressar amor por você. Deus quer que você saiba que você é especial. Quão certo você me ouve, tão certo que você está aqui, tão certo quando você assiste. A palavra de Deus diz que um dia todos estaremos perante o Senhor. E naquele dia, ou será colocado ali tudo que a gente fez de errado na vida, todas as ações, pensamentos, palavras que a gente fez contrário à verdade de Deus. E você vai ter que sozinho lidar com tudo isso. E a verdade é que por nós mesmos nós já estamos condenados. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é bem clara, dizendo que o salário do pecado é a morte. Deus te ama e você não precisa disso. Em Cristo Jesus você vai lançar sobre Ele toda a sua culpa. E Deus vai te aceitar por causa do sangue de Jesus. Onde você está, de olhos fechados, se você é essa pessoa, vamos todos orar para ajudar essa pessoa. Diga: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração a Ti. Eu confio no sacrifício de Jesus por mim na cruz. E eu recebo o perdão pelos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, entre em contato conosco. Se você fez aqui presente, fale comigo após o culto. A gente quer te acompanhar. Mas de forma prática também, uma vez que você entende o amor de Deus, para aqueles que já conheceram o amor de Deus, a pergunta para você é: você de fato ama a Deus? Você de fato diz: olha, eu quero amar a Deus todos os dias da minha vida? A pergunta para você é simples. Então obedeça a Deus. Existe alguma área na sua vida que você não está obediente a Deus? Eu queria que você pensasse nisso. Feche os seus olhos para que ninguém te atrapalhe. Deixa o Espírito Santo mostrar para você. Porque até a gente que está aqui em cima tem áreas que a gente sabe que a gente não está obedecendo a Deus na risca.
E eu não vou obedecer porque eu tenho medo da punição, eu não vou obedecer porque eu tenho medo da rejeição, eu vou obedecer porque eu amo a Deus. Eu vou obedecer porque eu quero agradar aquele que eu disse que eu amo. E se ele diz que não é bom, se ele diz que isso é perigoso, se ele diz que isso não vale a pena, eu vou acatar essas palavras porque eu amo a ele. Essa área que Deus está te mostrando agora, hoje você decide obedecer a Deus. Talvez falta de leitura, falta de oração, desobediência em práticas comuns a qualquer cristão que você não tem feito. Se tem feito. Hoje Deus está te dizendo: você me ama? Passa a me obedecer. Deus também está te dizendo: você me ama? Se envolva na minha obra, se envolva no ministério de servir, porque ministério é isso, é servir ao próximo. Eu dei o exemplo, eu vim a este mundo não para ser servido, mas para servir, diz o Senhor. E você está na minha casa, desfrutando de pessoas que estão te servindo, mas você mesmo não faz nada. E você diz que ama a Deus. E eu tenho certeza, você ama, mas Deus quer que você ame mais. Que você expresse mais. Deus quer que você mostre aos outros, para inspiração, o quanto você o ama. Deus não é mero amuleto na sua vida. Deus é o seu prazer. A obra dele é o seu prazer. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Cuida do rebanho de Deus. E por último, se você ama a Deus, vai começar a expressar amor pelo próximo. Hoje não tem jeito que tem almoço na igreja. Mas tem jeito aí, sim. Vai pegar alguém e vai falar assim: eu vou pagar seu almoço hoje, fulano. Por que isso? Porque eu te amo. Mas você nunca demonstrou amor por mim, eu quero demonstrar agora. Hoje as pessoas dizem que ama a gente, ama, mas fica sem palavras, não dá presente, não faz nada, sabe? Eu te amo, pastor, te amo, fulano, e fica só nisso. É o mesmo grupo, sempre dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas sabe uma coisa, como diz Tiago: mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Vamos mostrar para as pessoas que você ama. Mostre para essas pessoas de fato que você a ama. Talvez você nunca tinha entendido que é amor, que não é só sentimento, é ação. E começa a mostrar para eles: olha, eu vou mostrar de fato que eu amo, porque Ele me amou primeiro. Eu vou amar as pessoas. Deus vai te colocar alguém no coração para você demonstrar amor. Hoje, amanhã, depois. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela tua palavra essa manhã para nós. Obrigado por cada um que esteve aqui presente. Obrigado por falar conosco através da tua palavra. Espírito Santo, somente contigo poderemos obedecer a Deus como Ele requer de nós. Como de fato o Senhor espera que a gente ame. Coloque em nós amor verdadeiro, Senhor. Ajude-nos a praticar esse amor. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé nesse momento. A gente abriu o altar hoje. Deus ministrou na sua vida. E mais uma vez, obrigado, pastor Márcio, pela sensibilidade. Eu ia fazer totalmente diferente, mas como Deus moveu, eu sinto a gente despedir agora. Falta ainda 15, 20 minutos para uma. Estamos saindo cedo. Te convido a ficar aqui com o almoço. Está apoiando o Ministério de Missões da Igreja, o Grupo do Alasca. Vai ser bênção para a sua vida. Mostra que você me ama o grupo que está indo. Vai lá e compra. Não quer comer, dá para alguém. Acha um homeless na rua, abençoa a vida dele. Mas apoie aquilo que nós estamos fazendo. Há um pedido de oração aqui por um casal muito especial nessa igreja, Paminondas e Maura. Estão fazendo 40 anos de casados. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles? Nós amamos vocês de coração. Vamos orar por eles. Eles estão ali atrás. Se quiser chegar aqui rapidinho, a gente pede para alguém. Casais novos, vem do lado dele aqui. Você que tem menos de 40 anos de casado, chega do lado deles aqui para pegar a bênção. Vai todo mundo, filho. Corre aqui em Bob Nós, rapidinho. Cria um grupo de pessoas do lado dele. A gente vai orar por vocês. Parabéns por essa decisão, que é uma decisão diária de estarem juntos nesse mundo de hoje. Pai, te agradeço pela vida do Paminondas e da Maura, que são bênçãos nessa igreja, Pai.
Nós amamos esse casal de coração, Pai. Nós pedimos agora a eles todas as bênçãos, para que eles continuem, Senhor, refletindo esse amor mútuo um pelo outro. Pai, que eles continuem, Senhor, a criar os seus filhos no caminho do Senhor, sendo servos obedientes a Ti e a Tua palavra. Dá a eles, ó Deus, muitos anos de vida, Pai. Dá a eles, Senhor, amor constante, em nome de Jesus. Amém. Depois você entra no meu Facebook, procura lá